Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Olha só, se foi fraco, hein? Novamente, saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É, Deus. Vamos lá, irmãos. Aleluia. Irmãos, nesses momentos difíceis que por muitos momentos a gente não sabe onde se agarrar, a quem seguir, a quem ouvir, como agir, ou se devemos tomar alguma atitude, Senhor. Aleluia. Tomar antes da decisão do Senhor. Aleluia. Abramos as nossas Bíblias em João 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Amém, irmãos? Amém. Diz a palavra do Senhor. 14, 1. Do 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém. Senhor, grandioso Deus, misericordioso Pai e eterno de nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Porque em meio a todos os nossos conflitos, as nossas confusões, Senhor, Tu disses a nós: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Aleluia. Abençoa-nos, Senhor, quebranta o nosso coração. Verdade. Faz com que a Tua palavra crie raízes em nós, Senhor. Aleluia. No nosso mais profundo ser, para que ela não se perca com facilidade. Aleluia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor falou comigo sobre algo muito delicado. Aleluia. Porque nós sabemos que, assim como já foi dito aqui, orado, caminhar o caminho dele para que cheguemos aonde ele está não é fácil. Aleluia. Não é nem um pouco. Muitas vezes a gente vai de joelhos, muitas vezes a gente vai se arrastando, muitas vezes a gente fala assim: Senhor, deixa eu agarrar no teu pé para você me levar, porque no momento eu sem força, mas me leva. E é algo muito interessante porque ele disse o seguinte: eu sou o caminho. Se ele disse que é o caminho, quem dá a direção? Ele. Aleluia. Se você está perdido, quem dá o norte? Ele. Aleluia. Então, se ele é o caminho, como nós devemos agir? Aleluia. Como ele. Porque ele é o caminho. Assim como foi louvado, só ele abre o caminho para que você atravesse o mar. Que mar é esse que nós estamos atravessando? Glória a Deus. Irmãos, é muito interessante porque em outro momento Jesus também apontou para os seus discípulos aquilo que haveria de acontecer. Então abramos nossas Bíblias em Mateus 16, do 21 ao 23. Aleluia. 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 Amém, irmãos? Amém. Leamos. Assim diz a palavra do Senhor. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Aleluia. Para trás de mim, Satanás,
que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Jesus, tremendo. Irmãos, Glória a Deus. o caminho disse, eu tenho que ir, eu tenho que ser entregue, para que eu possa voltar e assim vocês tenham acesso direto a ele. Aleluia. Sabe uma coisa que é muito interessante aqui? Aleluia. Jesus, o nosso mestre, sempre respeitou o processo. Sempre respeitou a tribulação. Ele sempre respeitou os momentos que nós passaremos de joelhos. E aí Pedro, imagine se você, assim como nós tivemos duas palavras abençoadas, a primeira sobre o coração, para que tomemos cuidado com tudo aquilo que vem nos atrapalhar a seguir a vontade de Deus. E a segunda, como foi Aleluia. pregado aqui domingo, Aleluia. que nós devemos segui-lo. E como assim como ele fez com Mateus. Siga-me. Aleluia. Não teve condição. Não teve explicação. Aleluia. Por que não teve explicação, irmãos? Porque aquele que ouviu a sua voz sabia quem ele era. E se ele disse que é para eu ir, ele é o caminho. Ele é a verdade. Aleluia. E ele é a vida. Jesus. Quem quer caminhar para a morte? De forma Glória consciente. a Deus, aleluia. Como pode? Irmãos, não tem como. Por diversos momentos da Bíblia a gente viu diversas e diversas vezes pessoas que trilharam caminhos com resultados diferentes. Podemos citar José, podemos citar Jó, podemos citar Ruth. Para nenhum deles foi fácil. Jó. Isso. Deus permitiu que o diabo tocasse em toda a estrutura que foi montada por ele. Montada por Deus, não por Jó. Porque a glória nunca foi de Jó. A glória sempre foi de a quem ele servia. E fervorosamente ele implantou isso no coração dele e deu frutos. Por quê? Porque toda a sua família, quer dizer, os que não padeceram, a sua própria mulher virou para ele e falou assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Aleluia. Ué, se ele me deu, ele tomou. Bendito. Glória a Deus. Bendito. Simples assim. Bendito. Irmãos, Aleluia. para que fique de fácil entendimento, eu busquei a descrição ou a definição do que é a palavra caminho. A palavra caminho é o meio de alcançar um resultado, direção, ou um exemplo, caminho de sucesso. E também peguei a definição da palavra processo. O processo é a ação contínua e prolongada que expressa continuidade na realização de determinada atividade. A sua fé é o quê? Não é parte de um processo? Aleluia. É uma ação contínua. E não é sua fé que te mantém no caminho? Aleluia. Oh, glória. Irmãos, Glória a Deus. vocês imaginem a situação de Pedro. Ele estava com o caminho, ele viu o processo, Aleluia. e mesmo assim Jesus o disse: você me negará. E aí é uma coisa que é muito interessante do processo. Sabe por quê? Porque às vezes na nossa vida, a pessoa te viu no fundo do poço, e aí a pessoa te viu em cima do altar. Glória a Deus. Aí eu te pergunto, qual vai ser o teu testemunho? Eu estava no poço e fui para o altar? Não. O seu testemunho vai ser: eu passei por isso, eu passei por aquilo, Aleluia. eu tive que fazer isso, eu tive Glória que a viver aquilo. Deus. Então, como Aleluia. pode Pedro querer que o nosso Senhor não passe o processo que era necessário? Não trilhe o caminho que era necessário, sendo que era ele mesmo, era sobre ele. Era sobre a quem ele dizia, era sobre quem ele pregava, era sobre quem ele orava, era sobre quem ele buscou em todos os momentos. Irmãos, uma coisa que é muito interessante, que Tiago vem nos relatar, não precisam abrir suas Bíblias, que ele diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, obra a paciência. Tenha, porém, a paciência obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe o que Tiago disse aqui pra gente? Vocês têm que passar por provações e agradecer a Deus. Aleluia. Sabe por Glória a quê? Deus. Aleluia. Porque na maturidade da provação, a sua fé se fortalece. É verdade. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Mediante isso, É verdade. Salomão certa vez escreveu, em Provérbios 16:2: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos,
mas o Senhor pesa os espíritos. Eita glória. Aleluia. Como estava o coração de Pedro? Não, Senhor. Não vai para lá, não. Tenha misericórdia de ti. Sofrer, morrer, ser entregue. Aí eu te pergunto, quem sabe o caminho? É Pedro? É o coração de Pedro que segue o caminho? Sabe uma coisa que é muito interessante nessa parte? Porque nós percebemos, trazendo para a nossa realidade. Às vezes, você não quer ter uma perda, você não quer ter um atraso, você não quer ter uma pedra. Você quer seguir aquele caminho assim, ó, é o asfalto liso e você de bicicleta. Não bate em nada, nada te atrapalha, nada te interrompe, você está aqui, ó, vai embora. Só que eu te pergunto, primeiro irmão que você encontrar na esquina, você vai dizer assim, sirva a Deus porque a vida é fácil depois disso. Aí ele vai chegar, vai abrir a Bíblia dele, vai escutar rendição, submissão, dor e agonia. O nosso mestre chorou sangue. O nosso mestre orou pedindo que, se fosse possível, que Deus afastasse o cálice dele. Como é que essa pessoa vai continuar? Como? Irmãos, a nossa vida começou de um jeito. Eu acredito que talvez todos aqui, ou talvez boa parte de vocês, não tenham nascido em berço evangélico, em berço pentecostal, em berço católico ou qualquer uma das religiões. Você nasce com aquela consciência de sim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Perfeito. Mas você não sabe de nada. Só que Deus nos apresenta o caminho. Ele disse, o meu filho vai te dizer quem é o caminho, para onde você tem que ir, com quem você tem que morar. Porque do contrário, a morte te aguarda. Lá em Deuteronômio, Moisés não deu um aviso que segue além do tempo, porque foi da vontade de Deus. Lá em Deuteronômio 5, 32 ao 33, ele escreve: por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Aleluia. Deus, ordenou a vocês, para que tenha vida, tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomaram posse. Glória a Deus. Você quer andar perdido por aí? Porque aquele que... Vou para a direita, vou para a esquerda. Imagina vocês, estão na bicicleta. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Irmãos, a própria Bíblia nos diz que nós não devemos ser como a onda do mar, que vive, ó. Oh, Senhor. É Deus. Mas também tem uma coisa que é muito interessante. Nem tudo que acontece no seu processo, Deus vai deixar por sua responsabilidade. Temos exemplos disso na vida de Pedro. Imagina se Pedro tivesse sido responsável por todo mundo ser morto. E olha que ele tentou 2 vezes. Ele tentou 2 vezes. Primeiro ele disse, Senhor, tenha misericórdia de ti, não vá. E na segunda vez, ele cortou a orelha do soldado. O que Jesus falou para ele? Por acaso você não quer que eu passe pelo cálice? Imagina Jesus chegando para você, só, eu estou indo lá para morrer por você. E você, não, morre não. Morre não. Você veio para mim, desceu por mim, mas eu não quero que você vá não. Morre não. Morre não. Aí eu te pergunto, quem está fazendo papel de bobo? Irmãos, a nossa vida com Deus, o nosso caminhar, glorifica o nome dele, e as nossas barreiras testificam o irmão do lado. Nós temos aqui a nossa pastora, nós temos aqui nosso pastor. Sabe-se lá por quantas pedras eles já não passaram, quantas vezes eles viram os outros irmãos tropeçarem. Como já foi dito, orado, que venha o vigor sobre eles, porque muitos que passaram por muito menos não chegaram até aqui. Lá em... Aí... Deixa eu ver. Então. Aleluia. Lá em Romanos... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, vou passar para vocês. Lá em Romanos
3 a 5, a carta de Paulo aos Romanos, ele diz a seguinte coisa: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz a paciência, e a paciência a experiência, Aleluia. e a experiência a esperança, e a esperança, Aleluia. aqui ficou a esperança 10 vezes, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Aleluia. Irmãos, só para dar um remake aí, é Paulo falando. Glória a Deus. Quantas tribulações Paulo não passou? Aleluia. Irmãos, nós estamos aqui falando de um homem que foi usado por Deus. Ele era não completamente o oposto, porque ele tinha consciência das leis. Só que não eram as leis que ele deveria seguir. Porque como assim ele vai atacar o próprio Criador dele? A ponto de ser confrontado por Cristo no meio do caminho. Aleluia. Mas é o mesmo Saulo que se tornou Paulo, que foi mordido por cobra, que foi caluniado, que passou por diversas coisas. Você imagina você tomando facada todo dia, sendo mordido por cobra todo dia, sendo ameaçado todo dia, sendo confrontado na porta de casa todo dia, por uma coisa que você não fez. E aí você vai chegar e vai dizer: o meu Senhor manda dizer que vocês sejam felizes nas suas tribulações. Aleluia. Irmãos, Aleluia. como? Imaginemos a nossa situação agora. É, Jesus. Você não toma um tiro por estar com a Bíblia na rua? Você não foi preso igual as pessoas da Coreia? Você está aqui, ó. Senhor, eu posso todo dia de culto eu posso pegar a minha Bíblia debaixo do braço. Opa, vamos pro culto hoje, hein? Ninguém na rua vai querer te parar, ninguém vai te perguntar o que você está fazendo. Lá não foi assim. Lá não foi assim. E olha que lá, ainda a informação passava mais devagar. Hoje em dia, se você pegar uma Bíblia, botar debaixo do teu braço e tirar uma foto, você pode acreditar que pelo menos metade da rua vai saber que você é cristão. Metade da rua. Porque a foto que você joga num lugar é compartilhada para outro. Ah, porque alguém pesquisou algo parecido, vai parar em outro lugar. Irmão, a informação roda numa velocidade absurda. E mesmo assim você não é confrontado todo dia na rua. Agora basta você fazer uma coisa para ser confrontado. Fala do amor dele. Fala dele para alguém. Fala. Verdade, Senhor. E sabe sabe por que o nosso falar se torna poderoso na vontade de Deus? Porque nós temos o testemunho. Glória a Deus. Irmãos, quando você sai por essa porta, você não fica assim: olha só, eu, Henrique, digo a vocês, sejam como eu, e vocês vão ser ricos, vão ter vida eterna, vão ser superpoderosos. Não é. Porque se fosse assim, nego ia, esse cara aí, ó, mora ali, não tem um tostão no bolso, mal sai de casa. Pô, isso aí é falsa. Vou nem dar atenção. Agora chega para alguém e diz assim: eu estava nas bebidas. Aleluia. E Deus foi tão poderoso na minha vida, Aleluia. que hoje a única solução que eu tenho é Ele. Porque bebidas são remédio perto dele. Aleluia. Todo mundo vai te confrontar. Mas isso é fruto de tribulação, de processos Aleluia. e de diversas adversidades que nós vamos passar. Sabe por quê? Porque o caminho passou. Aleluia. Glória a Deus. Uma das coisas que é muito interessante é porque muitas das vezes a gente fala assim: nós vivemos para nosso testemunho vai facilitar a vida do irmão. Não vai não. Não vai mesmo. Sua vida não vai facilitar, seu testemunho não vai facilitar a vida do outro. Mas sabe o que seu testemunho vai fazer? Apontar. Irmão, minha empresa quebrou. Pô, cara, a minha também já foi quebrada. Quem levantou a sua? Não tenho forças para levantar, mas eu sei quem levantou a minha. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estava de joelho. Por que você não está mais? Porque ele me levantou. Aleluia. As irmãs deram testemunho. Câncer. Irmãos, câncer não é brincadeira. É, sim. O câncer, para correr o seu corpo por completo, é aqui, ó. Você acha que um médico vai chegar, olha só.
leva ele naquele cantinho ali, dá um remedinho para ele, ó, o câncer vai embora. Não tem poder. Não tem poder. Se Deus não impuser as mãos dele sobre ele e falar assim, tenha, vai ter como? Deus. Irmão, nós estamos presenciando uma grande provação que está acontecendo na vida dos nossos pastores. Senhor. Aí eu pergunto a vocês, como que eles estão de pé? É Deus que sustenta. Jesus, Pai. É Deus. Aí eu te pergunto, até que ponto você tem que passar para confiar de que ele vai te sustentar? Uma vez, ouvindo essas frases que a gente escuta muito no mundo, né, de que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e os homens fracos criam tempos difíceis que criam os homens fortes. Sabe o que não estava nesse cálculo? Deus no meio do caminho. Sabe por quê? Porque Deus não facilita para ninguém. Aleluia. Sabe por que ele não facilita? Sabe por que ele te permite passar por provação? Sabe por que ele te permite passar por processo? Porque, irmãos, é uma guerra. Não é uma brincadeirinha. Aleluia. Não é uma coisinha para você ficar sentado dentro de casa, tô bem, você salva, o meu irmão do lado e tá pegando fogo lá e você salva, que pegue fogo na casa dele. Não é assim. Aleluia. Não é assim. E por que não é assim? Porque o caminho nos mostrou que não era. É, Jesus, tremendo. Deus. Tremendo. Aleluia. Aí, voltando ao primeiro versículo, o caminho, a verdade e a vida. Quem vai ser salvo se a verdade dele não for ajudar o irmão? Oh, glória. Sabe, é muito perplexo porque a verdade se juntou à vida e nos mostrou o caminho. Aleluia. O povo de Israel, no meio do caminho, percebeu a verdade. Opa, temos um Deus acima de nós que gosta de mim, de você, que nos ama. Quem era esse Deus anteriormente? Porque todo mundo temia lá os pagãos do faraó. Ah, olha só, vou fazer com uma mexidinha aqui com molho de tomate, vou jogar na água, virar sangue e pode tremer de medo. Pode tremer de medo. Olha tudo que Moisés presenciou e olha como Deus o usou através das tribulações do povo dele para passar por aquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, mais uma das coisas que é inimaginável, o espírito da morte passou por lá. Não passou à toa. Não passou à toa. E aí, o que acontece? Deus fala, ó, marca a casa de vocês. Porque quando ele passar, ele vai ver que vocês são meus. Aleluia. Que vocês estão no caminho, que vivem a verdade. Aleluia. E por isso vocês têm a vida. Glória a Deus. Como pode alguém roubar a vida dele se alguém é servo de Deus? Aleluia. O Senhor disse a todos É nós, verdade, Jesus. eu tocarei, mas não levarei. Glória a Deus. Sabe o que tem acontecido? O culto começava, tínhamos os hinos, as oportunidades e a pregação. Agora nós temos meia hora de oração. Glória a Deus. Aleluia. Essa meia hora de oração veio à toa? Não. Deus de propósito. O propósito aí. E eu admito que assim, eu estava falando assim, Senhor, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que eu não quero me mostrar para ninguém. É verdade. Porque não há poder em mim. Eu não posso nem salvar nem minha casa. Nem minha casa eu posso salvar. É verdade. Mas se eu pelo menos me manter aberto para que a tua vontade transpasse por mim e chegue a teu povo, aí sim as coisas são de verdade. E aí eu estava falando para o Senhor, fala comigo, me entrega qual é a palavra que tu queres que eu entregue para o teu povo. Aleluia. E aí o Senhor me mostrou um filme. Olha que curioso, um filme. Se eu não me engano, o nome do filme era Frank versus Deus. Não sei se vocês já acompanharam. E aí, jogando para uma tradução portuguesa, ele ficou como Divino Processo. Divino Processo.
Nesse filme, um homem perdeu a sua esposa, entrou em depressão e só tinha ele e o cachorro na casa. Ele não fazia mais nada. Mais nada. Eu li o livro. Ele não fazia mais nada. E aí, o que aconteceu foi, veio um furacão. Mal sabia ele quem tinha o poder do furacão. Veio um furacão, e aí ele estava longe, no meio do caminho ele falou assim, não, eu não tenho como chegar lá a tempo, vou fazer o quê? Vou orar ao Senhor, né? Aleluia. Aí ele orou, o Senhor falou assim, Senhor, tu sabes que o meu cachorro é bom, não leve ele. Aí o furacão se aproximou da casa. O furacão parou de frente para a casa dele e começou a recuar. O que ele fez? Olhou para o lado e começou a rir. Como se ele estivesse dizendo, tá vendo aí? O poder é meu. Eu pedi e ele fez. O que aconteceu? Com Deus não se brinca. Não. A casa foi arrastada. O filme vai passando, ele vai tentando conseguir alguém para pagar por tudo aquilo ali. Porque ele estava angustiado com o coração dele. Perdeu a esposa, perdeu o cachorro, estava sozinho. Ele decidiu processar Deus. Me explica isso. Como que se processa Deus? Ai, Jesus. Você quer um caso mais perdido que esse? Perdeu tempo. Sabe o que ele fez? Ele fez assim como Saulo. Ele falou assim, já que essa entidade que eu não vejo, eu não tenho como processar, eu vou processar cada um que fala o nome dele. Ele botou mais de 20 pessoas dentro de um tribunal dizendo que estava processando Deus. E aí começa a acontecer toda uma trama. E aí ele começa a ter que se entregar a ouvir as pessoas falando de Deus para que ele tivesse argumentos para dizer que a culpa era dele. Ué, vamos lá. O cara não tinha esposa, perdeu o cachorro e estava em depressão, dentro de casa. De repente começou a ouvir a palavra de Deus. Será que isso foi à toa? No final do filme, para não alongar muito, ele acabou tendo um relacionamento com a advogada da defesa. E aí ele chega e fala assim, ele estava perto do final do processo, aí ele chega para o juiz e fala assim, juiz, então eu quero retirar minha queixa. Aí todo mundo assim, mas por quê? Você quer retirar sua queixa? Ah, porque, bom, se eu não perco a minha casa, eu já tinha perdido a minha vida. Aleluia. Se eu não invento um processo contra Deus, eu não teria ouvido de Deus. Propósito. Aleluia. Divino processo. É. Aleluia. Então, irmãos, nossa pastora já falou por diversas vezes que os tempos que estamos passando e os que virão serão cada vez mais delicados. Cada vez mais delicados. Não neguem o agir de Deus sobre a vida de vocês. É ruim passar por tribulação? Meu Pai do céu. É ruim passar por provação? Isso é louco. São coisas que, humanamente pensando, você não vai aguentar. Pensa assim, o Senhor Jesus disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, faça a tua vontade. Mas uma coisa nós temos que guardar a todo tempo, que é uma coisa que nós vamos levar daqui, lá para fora, para toda a nossa vida, e apontar para as pessoas que precisam de Cristo e dizer a elas, em meio a toda a tribulação, em meio a todo problema, tem uma coisinha que você sempre deve fazer, uma coisinha que você jamais deve se esquecer, uma coisa que Moisés e Davi fizeram. Moisés disse, lá em Êxodo 33:15, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Oh, glória! Se a tua presença não for comigo, sabe o que ele não disse? Se o carro não for comigo, se a casa não for comigo, se aquela situação não for comigo, não. Ele disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Aleluia.
Aí levamos para Davi. Davi, em toda aquela situação, onde ele se deixou cair na tentação, ele falou: Senhor, não aparta de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, guardemos isso. Deus nos avisa que acontecerá. Deus nos fortalece para quando acontecer. Aleluia. E Ele só nos pede uma coisa: que nós clamemos, que nós oremos, que nós jejuemos sobre uma circunstância, que a presença dele não se afaste da nossa vida. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Então isso vai ser uma palavra que vai ser carregada para os jovens, que podem estar no começo ou no meio da sua caminhada. Só Deus sabe o tempo de todas as coisas. Mas para todos nós aqui, guardem uma coisa que Jesus disse a seus apóstolos antes dele voltar para o Pai, e que inclusive teve no nosso hino: Cristo nunca me abandonou, assim como ele disse para os apóstolos: não vos deixarei órfãos. Aleluia. Eu vou, mas o Consolador desce. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendam? Vocês entendem o poder disso? Sim. Sabe qual é a grande diferença dos apóstolos para nós? Os apóstolos estavam ali, andando, com ele, Fala assim: e Jesus, vamos aqui, vou dar um beliscão em você. Jesus subiu. Em sua infinita sabedoria, ele sabia que o coração deles não ficaria bem. Porque nós gostamos do afeto, nós gostamos do contato. Aquele calor da presença sempre nos acalenta. Aleluia. E aí ele diz: não vos deixarei órfãos. E na palavra dele também diz: bem-aventurados sois vós, que não viram, Mas creram. mas creram. E se nós cremos, na sua palavra ele disse que não nos deixaria órfãos. Aleluia. Tudo passará e acontecerá da forma que for necessária, para o nosso fortalecimento, para que o nosso ID tenha poder. Aleluia. Porque cada um de nós aqui vive numa situação, apontados para o mesmo caminho, mas cada um de nós vive na mesma situação. Aqui nós temos as pessoas que têm o seu próprio serviço, as pessoas que trabalham para alguém, as pessoas que estão buscando, as pessoas que estão buscando trabalho, as pessoas que estão buscando diversas coisas diferentes. Se a gente fosse perguntar para cada um: cara, olha só, você nasceu em berço de ouro? Ah, nasci. E você? Não. E você? Pô, cara, nunca nem vi. Sei nem o que é isso. E aí, é engraçado porque, devido a todas essas situações, todos esses caminhos, como é que se unifica? Como que se unifica na mesma verdade, na mesma vida? Como que se unifica? Sabe como é que se unifica? Porque todo mundo tem problema. Todo mundo chega um dia que está tão preso no desespero que fala: Senhor, eu não sei se eu abro a porta, eu não sei se eu fico dentro de casa, eu não sei se eu falo com alguém, eu não sei se eu não faço nada, eu não sei nem se eu fico vivo. Mas ele fala assim: independente do que você passou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos nós queremos viver, irmãos. Glória a Deus. Guardem a vida dentro de vós. Aleluia. Clamem pelo Espírito dela. Aleluia. Glória a Deus. Porque o sopro de vida vem de quem? Do Senhor. Então, guardemos isso no nosso coração. Aleluia. Não vos deixarei órfãos. Ele é a verdade e a vida. Aleluia. E continuemos no caminho dele, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Ô, glória.